Olá, candidato, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma resolução de prova aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Dessa vez, nós vamos resolver as questões da segunda fase do processo seletivo do Cefet do ano de 2019 para 2020, Cefet RJ, tá bom, pessoal? Então, se você fez essa prova ou se você vai fazer a edição do ano que vem, para tentar estudar no Cefet e você passou para a segunda fase, eis uma ótima oportunidade para você aprimorar e reforçar a sua preparação. Se esse conteúdo é do seu interesse, já dê um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Vamos lá? Vamos resolver as questões da segunda fase do Cefet? Questão número 5, questão de geometria espacial. No bloco retangular mostrado na figura a seguir, as faces ABCD e EFGH são quadrados iguais e as demais faces são retângulos iguais. Cada quadrado tem perímetro 1.600 centímetros e cada retângulo tem um dos lados medindo 7 metros. Item A, qual a distância em metros do ponto A ao ponto G? Item B, qual o volume em litros do bloco retangular? Para começar, vamos lá. No item A, ele quer a distância em metros do ponto A até o ponto G. Desse ponto que você está vendo aqui, ó, que é um dos vértices do nosso bloco retangular, até esse ponto G aqui, ó, que é um outro vértice. Então, se eu puxar uma linha daqui para cá direto, qual é a distância, né? Para começar, nós temos que usar a informação que ele deu aqui, ó. Cada quadrado tem perímetro de 1.600 centímetros. Então, o lado do quadrado é igual a 1.600 dividido para 4, que vai dar 400. Ou seja, aqui, ó, essa aresta HG aqui, ela mede 400. Essa aresta HG aqui mede 400. Essa outra aresta aqui também mede 400. E essa outra aresta aqui também mede 400. Ou seja, as bases superior e inferior do nosso bloco retangular, tá vendo? Como são quadrados, dois quadrados, nós temos aqui para cada medida de cada lado 400 centímetros. E cada retângulo tem um dos lados medindo 7 metros. Então, nós chegamos à conclusão que esses 7 metros representa a altura do nosso bloco, tá vendo? Essa aresta aqui, ó, CG vale 7 metros, vale 7 metros. Cada uma dessas alturas que você está vendo aí medem 7 metros. Tá certo? Para facilitar os nossos cálculos, eu vou transformar essas medidas todas para metro. A altura do nosso bloco retangular já está em metros, tá vendo? Mas a base, a aresta aqui, as duas arestas que representam o comprimento e a largura do nosso bloco, estão em centímetros, 400 centímetros, que são iguais a 4 metros. É interessante você conhecer o sistema métrico decimal, certo? Agora, nós vamos calcular a distância do ponto A até o ponto G. Se eu esticar uma setinha aqui direto do ponto A até o ponto G, tá vendo? Vale quanto? Bom, tem duas maneiras de fazer. Tem uma fórmula pronta e tem também o uso do teorema de Pitágoras. Como geometria espacial não é um assunto assim que a maioria dos alunos de nono ano conhecem, dominam, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Primeiro eu vou calcular a diagonal AC aqui do nosso quadrado, que é essa base aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo, tá vendo? Triângulo retângulo isósceles, onde cada um dos catetos medem 4 metros e a hipotenusa é a distância AC. Então, usando o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo retângulo, tá vendo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós vamos chegar à conclusão que a distância AC vale raiz de 32. Por enquanto, não precisa simplificar esse radical. Deixa dessa forma aqui. E se você observar bem, a gente traça aqui, ó, liga o ponto G até o ponto C, fazendo aparecer aqui dentro do nosso bloco retangular um outro triângulo retângulo. Dessa vez o triângulo retângulo ACG. Esse triângulo retângulo ACG tem catetos, um cateto medindo 7 metros e o outro cateto medindo raiz
de 32 metros, nós queremos a hipotenusa. Então, vamos utilizar de novo o Teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse 7 ao quadrado dá 49, e esse raiz quadrada de 32 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 32. AG, então, vai ser a raiz quadrada de 81, logo a distância AG vale 9 metros, respondido o item A. Para responder o item B, que é o cálculo do volume do nosso bloco retangular, basta utilizarmos a fórmula do volume de um paralelepípedo retângulo, né? Que é dado pelo produto das três medidas, comprimento versus a largura versus a altura. Então, o volume vai ser 4 vezes 4 vezes 7, já que o comprimento aqui do bloco vale 4, a largura vale 4 e a altura vale 7. Ao multiplicar 4 vezes 4 vezes 7, vamos obter 112 metros cúbicos. Isso vai nos dar 112 mil litros, já que 1 metro cúbico, isso aqui é uma constante de transformação que você tem que conhecer, são iguais a 1000 litros. E aí acabou a questão número 5 da segunda fase do Cefet.